Olá, olá, muito boa noite para você que está chegando com a gente aqui ao vivo nessa live. Bom dia, boa tarde para quem está chegando em qualquer outro momento, né, em qualquer outro horário para assistir essa gravação. Essa live de hoje vai ser uma live muito, muito, muito especial para todos vocês, muito incrível, porque tem um monte de energia circulando aqui no campo e vocês vão entender o que que tem aí de equilíbrio, de amorosidade, de expansão, de cocriação para todos nós. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no perfil. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã aqui dessa comunidade chamada Ser Mais Você. E hoje, esse mês, na verdade, de abril, estou recebendo pela segunda vez a minha querida amiga e parceira de jornada aqui, Betty Có, para a gente conversar com vocês sobre um tema que permeia as nossas vidas de forma prática, bem prática, e aonde nós também aprendemos o tempo todo sobre esse tema, né? Então, Beth, querida amiga, seja bem-vinda mais uma vez aqui, nossa segunda live do mês. Uma grande honra e alegria receber você aqui hoje. Bem-vinda, amiga. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. É sempre muito gostoso a gente ficar aqui nesses papos, né? Com esse nosso público delicioso e trazendo mais clareza e mais discernimento para os processos individuais, que no final torna-se o processo coletivo. Uhum, é isso mesmo. Você sabe que esse tema de hoje, né, o invisível que bloqueia a sua criação, eu estava lembrando, para a gente começar a conversa aqui, falando do invisível, né, desse lugar do invisível, eu estava lembrando, dentre os estudos, né, e as leituras que eu fiz de um dos autores que é referência para a gente sobre cocriação, que é o Greg Baden, né? Baden, né? Braden, Braden. Braden, isso. Ele trouxe num artigo, num material dele, uma, uma referência de algo muito incrível que aconteceu. É, uma menina precisava de um transplante de coração. Não sei se você viu sobre Não, essa. essa não. Não. Tá. Então, uma criança, né, uma menina, ela precisava de um transplante de coração. E aí, né, aconteceu de um menininho ser assassinado na comunidade onde ele morava. E aí os pais doaram, né, os órgãos dele e o coração desse menino veio para essa menina. Lá na questão da criança lá, por uma série de situações não tinham descoberto o que realmente tinha acontecido com ele na morte dele. Não tinham descoberto assassino, nada disso. E essa menina, tão logo ela começou a se recuperar da cirurgia e tá mais consciente, ela começou a ter pesadelos. E nesses pesadelos, ela via sempre o mesmo rosto de uma criança e o mesmo rosto de um homem. E os pais não entendiam, porque eles não sabiam de onde tinha vindo o coração, não tinham essa referência. E aí o médico, né, que fez a cirurgia, disse aos pais: olha, o que a gente tinha que fazer foi feito, né? A cirurgia foi impecável, tudo certinho, tudo perfeito. Eu não sei o que que ela tá passando, né? O médico tradicional. Uhum. Aí levaram a menina, a criança, para um Psicólogo? psicanalista, um Hum. psicanalista que foi investigar. E aí, lá num certo momento da investigação, pediu a ela que ela desenhasse os rostos que ela via nos Sim. pesadelos dela. E aí, prontamente, ela descreveu e desenhou o rosto do menininho e o rosto de um homem. Era o que ela via nos pesadelos toda noite ali. E bem, aí o psicanalista pegou essas informações e resolveu chamar um especialista do fórum, desses que investigam, assim, Sim. né, mortes, assassinatos, e esse especialista resolveu se aprofundar no caso. Resumo da ópera. As imagens, né, que a menina tinha em sonho eram memórias Do menino. daquele menino que foi morto
e do assassino, né, que havia, enfim, feito todo o processo lá. E aí nisso se desenrolou a história. Esse rapaz, o homem, né, foi preso. E o que foi incrível, a menina relatava falas que ela via nos sonhos durante ali o que Sim. estava acontecendo. E o rapaz lá que foi preso confirmou que o que ela estava relatando eram exatamente as palavras que ele havia dito para o menino lá no momento que a coisa estava acontecendo, né? Uhum. Que a agressão estava acontecendo. E aí o Greg Braden, ele fala, ele traz essa questão para citar exatamente esse lugar do invisível, das memórias invisíveis que se armazenam nos campos neurais do nosso coração. E daí, Sim. quando ele traz esse exemplo, ele fala assim, ó, as memórias não estavam no coração, as memórias estavam na construção neural, nas memórias neurais, nos neurotransmissores Isso. daquele órgão implantado naquela menina. Sim. Então, ela, sem, né, sem ter informação nenhuma, ela acabou acessando aquele campo. E aí eu estou trazendo esse exemplo porque, claro, ali foi uma questão específica, né, de um transplante, mas se a gente trazer para a nossa realidade, quanta memória a gente carrega na mente, no coração, em todos esses campos neurais do nosso corpo e que a gente não sabe que estão ali e que muitas vezes estão provocando os bloqueios que a gente vai vivendo e vai manifestando no campo da nossa criação, né? E Sim. aí, como lidar com esse invisível? Essa é a grande questão, né? Eu estava pesquisando sobre crenças e a gente fala muito em alguns tipos de crenças, né? A gente fala da crença familiar, a gente fala da crença cultural, a gente fala da crença pessoal, a gente fala da crença histórica, né? E a gente tem a crença ancestral. E aí a pesquisa me levou a um dado muito interessante, de que a gente herda crenças de 7 gerações ancestrais, né? E aí eu fui para a reflexão e pensei assim, poxa, 7 gerações. O que vivia-se há 7 gerações atrás? Era uma vida completamente diferente da que nós temos hoje, né? E se nós estamos no campo sistêmico da nossa família, né? Nós estamos acessando tudo isso de uma forma invisível, né? Então, Uhum, a gente fala muito dessa questão de desejo, né? Ah, porque eu desejo, porque não realiza, por isso, por aquilo. E uma dos impedimentos invisíveis são essas crenças das quais a gente não se dá conta. Porque existem as crenças que a gente chama de crença pessoal, essas que foram adquiridas, né, nesse espaço de tempo que estamos aqui como essa personalidade, né? uhum, A gente adquiriu das mais diversas formas, a gente adquiriu a partir dos nossos cuidadores, né? A partir de convivência com pessoas mais próximas ou menos próximas. A cultural, porque a gente nasce numa cultura e a cultura já está lá formatada, né? A histórica, né? Que historicamente nós somos impelidos a acreditar naquilo que a história nos conta, então a gente cresce dentro daquele contexto, e isso cria uma série de bloqueios invisíveis para a gente, né? E as crenças ancestrais. Então, tudo isso vai criando esse emaranhado, né, no qual nós estamos envolvidos neste campo sistêmico, porque é o meu campo dentro de tantos outros campos, né, tantos outros aspectos que fazem com que a minha ressonância esteja dessa ou daquela forma, né? Que eu ressoe com isso ou com aquilo outro, né? A gente já sabe que a gente manifesta, porque a gente manifesta o tempo inteiro, né? A gente uhum, não só manifesta na hora que a gente diz, ah, eu quero, eu estou escolhendo. A gente manifesta o tempo inteiro,
A gente é um co-criador compulsivo Sim. a partir, né, de toda a nossa vivência, experiência, pensamentos, emoções, tudo. E o que a gente está fazendo nesse momento é virando uma chave, né, para sair da compulsão criativa inconsciente para irmos para uma cocriação consciente, onde eu manifesto aquilo que eu estou escolhendo. E para mim é coisa primordial para a gente começar esse processo de cocriação consciente é eu entender que o universo é abundante, que a fonte é abundante e que o campo é ilimitado. Se o campo é ilimitado, as possibilidades são ilimitadas. Então, eu manifesto de acordo com aquilo que eu acredito. Quando eu faço uma escolha, eu sei que aquilo está disponível no campo. Uhum. Quando eu desejo, eu acho que eu não tenho e que algo, né, dentro dessa tridimensionalidade vai me trazer. Então, isso é muito diferente na hora que a gente vai para a aplicabilidade, né? Quando eu escolho, eu tenho consciência, e quando eu tenho consciência, eu tenho uma certeza. E quando eu tenho a certeza, eu não duvido. Porque a dúvida é uma das coisas que desfaz a cocriação consciente. Por que que a dúvida é uma coisa que faz com que isso aconteça? Porque eu estou aqui e eu digo assim para o universo: ai, porque eu estou escolhendo ter um cachorrinho. Um exemplo bem basiquinho, né? Uhum. E aí você está emitindo aquela ressonância, porque aquele cachorrinho vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso, vai lhe fazer companhia, porque seu filho ama, papapá, papapá, papapá. De repente, você diz assim, mas talvez não seja tão bom, vai distrair meu filho da escola. Aí o universo, vamos colocar ele aqui com uma capacidade humana, diz assim, sim, ela quer ou ela não quer o cachorro? Já descriou o que estava criando, né? Já descriou. Aí tudo que estava, né, sendo ajustado para o cachorro chegar, volta atrás para o cachorro não chegar. Uhum. Aí no dia seguinte eu acordo linda, divina e maravilhosa e digo assim, ai, mas aquele cachorrinho ia ser tão bom. E aí eu começo a colocar minha energia ali, né, e ressoar com os benefícios daquele cachorro, com a felicidade que aquele cachorro vai trazer. Aí o universo diz assim, epa, ela tá querendo o cachorro. Vamos manifestar esse cachorro, né? Volta de novo, volta de Volta de novo. novo. Aí o seu filho, num dia mais ou menos, que não estudou direito, você diz, aí, tá vendo? Se tivesse o cachorro, aí mesmo é que ele não ia estudar. Aí o universo, opa, ela não quer o cachorro. É desse jeito, é um vai e volta, né? E isso que é um exemplo que você está dando aqui de uma coisa muito simples, né? De querer um cachorro. Mas o quanto a gente faz isso o tempo todo com decisões que a gente quer tomar, mudança de emprego, casa ou não casa, muda ou não muda, viaja ou não viaja, né? O tempo todo. Isso. E sim, isso não é de algumas pessoas. A maioria, a grande maioria no planeta, ainda está nesse dilema. Todos nós, né? A menos aqueles que já, né, superaram essas questões tridimensionais, os outros todos ainda oscilam entre o acreditar e o não acreditar piamente. Não é cegamente, não, é piamente. E aí eu vou aproveitar o exemplo que você deu do coração para trazer uma clareza aqui muito importante para a gente. A gente acredita, a grande maioria também, que a gente cria pelo pensamento. Uhum. A gente não cria só pelo pensamento. Quando a gente pensa, a gente plasma
a energia daquilo que a gente está pensando. Mas quando eu tenho uma emoção e um sentimento, eu também estou plasmando aquilo. Quando eu tenho uma ação, eu também estou plasmando aquilo. É regra hoje acreditar-se que quem cria é a mente. E aí todas essas novas correntes estão nos dizendo, inclusive os seres das estrelas estão nos dizendo que quem cria é o coração Uhum, e não a mente. Todos sabemos que nós temos um campo eletromagnético, que é o campo frequencial que está conosco, no qual a gente está emitindo a frequência e recebendo a frequência, e que o coração emite um campo elétrico 100 vezes maior do que o cérebro uhum, e magnético 5.000 vezes do que o cérebro. O que significa dizer que o coração tem condição de criar, porque a criação é magnética 5.000 vezes mais do que o cérebro. Então, quando eu coloco e aposto todas as minhas fichas, acreditando que se eu pensar positivo, né, de que aquilo vai acontecer, aquilo efetivamente vai acontecer. Isso não é real. uhum, Não vai acontecer. Se uhum, nós não estivermos ligados ao coração, se nós não estivermos manifestando a partir do todo, que é o nosso corpo, os nossos corpos, além do físico, todo o nosso manancial energético, todo o nosso campo, a gente não manifesta aquilo que a gente está escolhendo verdadeiramente. Algumas pessoas que, vamos tomar aqui o dinheiro como um exemplo, que nasceram ricas, né? Elas herdam da família crenças de riqueza, né? uhum, Então, a tendência de manterem essa riqueza é maior do que aquele que a vida inteira acreditou que é bom ser pobre. Mesmo que esteja revoltado porque é pobre, existem crenças por trás que desfazem, né, essa fala de que quer ser rico, porque pensa assim: rico não presta. Se rico não presta, eu não quero ser rico. Embora eu diga que eu quero ser rico, eu acredito que quando eu me tornar rico, eu vou me tornar uma pessoa imprestável, né? Ou tipo assim, se eu ficar rico, as pessoas vão se afastar de mim, né? Então, tudo isso são crenças que fazem com que a gente não se mobilize, no sentido do que a gente está falando. É necessário que a gente faça um trabalho de liberação, de desconstrução, de recondicionamento, para que possamos dar o passo verdadeiramente para aquilo que a gente diz que acredita. E aí eu vou pegar um exemplo do Greg Braden. uhum, Eu já não me recordo em que livro dele, que ele conta, se não me falha a memória, era no Arizona. Ele tinha um amigo índio, não sei se uhum. você. Já. Mas é É ótima essa história, é ótima. muito boa essa história. Ele tinha um amigo índio, e um dia o amigo encontrou com ele, convidou a irem ao deserto, né? Orarem por chuva, porque estavam passando por uma imensa seca. E eles andaram horas e chegaram lá no deserto. Havia um círculo de pedras, que era o círculo dos ancestrais desse amigo dele, e ele ficou à parte, o amigo entrou no círculo, começou a andar, e alguns segundos, minutos depois, disse a ele: podemos ir. Ele disse: oh, mas você já orou? Ele disse: já. E ele ficou intrigado, então perguntou, e o amigo disse a ele: a gente, quando pede, a gente não pede o que está faltando, a gente sente como se já tivesse. Quando eu entrei ali, eu senti o cheiro da chuva, eu senti.
o cheiro da terra quando a chuva cai, e eu sabia que a chuva estava ali. Eu senti a chuva. E aí isso abriu para o Greg, né, uma outra visão de criação. E é por isso que eu acho essa história muito importante para nós, porque nós pedimos as coisas como se nós não tivéssemos. No caso, uma seca enorme, há muito tempo. Eles precisavam de chuva. Ele podia chegar lá e rezar para os ancestrais dele, né, e para Deus que ele acreditava, e dizer assim: preciso que chova, né? Mande chuva. Uhum. Não, ele foi para o estado de ser aonde ele se sentiu no momento em que a chuva chegava. E eu já vi alguns relatos com relação a isso, de pessoas que querem manifestar determinadas coisas e manifestam a partir desse espaço de recebimento. E é por isso que, quando eu estou falando de cocriação, de manifestação, eu digo às pessoas: não coloca muitos detalhes, né? Não amarra a sua criação. O que é que você efetivamente quer enquanto ser manifestar? O que é que... Então, algumas pessoas pensam em ter uma casa e elas se veem entrando nesta casa sentindo o prazer de pisar naquele chão, de abrir aquela porta, sabe? E adentrar aquele espaço. Não são a quantidade de quartos, sabe? Tamanho da casa, né? Não, Não é é nada assim, do e físico. você entende? É além do físico, é Uhum. além do físico. Porque criar físico a gente também cria, né? A gente cria, mas não tem a essência ali. E tudo que não tem essência não preenche, traz o vazio. Tem uma psiquiatra, a Ana Beatriz Barbosa, ela fala assim: existe um teto, né, em que o dinheiro e a prosperidade satisfaz as pessoas, mas chega num nível em que aquilo é absolutamente vazio. Por exemplo, ela se referindo a pessoas que conseguiram fortunas absurdas, né? Principalmente astros e tal. Ela diz assim: enquanto você está desejando um carro melhor, um carro mais potente, um carro isso, um carro aquilo, ou você está desejando um avião, você ainda está usufruindo. Quando chega no nível que você passa para olhar o jato do outro, que o seu tem 3 lugares e o dele tem 5, né? Você já entrou no terreno da futilidade. E aí, quando você vê que você tem dinheiro para comprar tudo, absolutamente tudo que você desejar, perdeu o sentido. Aí você entra num poço de vazio, porque você já não conquista mais nada. Você não tem mais o desejo, o afã de ter alguma coisa, porque tudo lhe é permitido. E eu achei isso muito interessante, muito interessante. Tu E assim, sabe? diga, Não, pode concluir, pode concluir. porque assim, o quanto aquilo que a gente está almejando é tão superficial e fútil, né, que não vai nos trazer felicidade. Por isso que eu estou dizendo, a criação, a cocriação verdadeira, ela precisa ser algo que nutra o ser. Uhum, que tenha mais sentido do que valor físico, monetário, né? Isso. Tu sabe que tem. Eu tive acesso assim, a algumas pesquisas, alguns dados muito interessantes que vai na linha do que tu tá falando. Que tem uma galera estudando aí o comportamento dos árabes em Dubai, dos Sim, sheiks, os filhos dos sheiks, né?
A galera é realmente rica em Dubai. E aí é muito interessante isso que tu tá falando, sobre o aspecto de perder, quando tem demais, 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 perde o sentido, né? E aí, quando a gente olha para a essência da cocriação, se não houver um sentido é, que é além do emocional, né? É um sentido de realização, é um sentido de elevação ao conquistar aquilo, de fato pode ser um desejo pequeno, uma vontade pequena quanto uma vontade grandiosa. Uma vez Sim, que alcançou, perdeu o gosto, perdeu o prazer, se não tiver algo além, se não tiver algo a mais por trás daquela vontade, né? isso. E aí, essas pesquisas que a galera tem feito aí na área da psicologia, têm trazido umas informações muito interessantes. E você falou das crenças culturais, né? Então, por exemplo, Dubai, né, é uma cidade que foi erguida sob o deserto, sob um lugar onde ninguém imaginava que pudesse nascer qualquer coisa. Há Ainda mais 50, a infinidade de petróleo. há 50 anos atrás, Isso. né? Quer dizer, muito, muito, muito recente. E aí, em entrevistas com os sheiks e filhos dos sheiks e parentes dos sheiks, esse pessoal que está num nível financeiro que a gente nem consegue imaginar direito, né? O que é, quanto é que esses caras têm de grana, a grande maioria diz o seguinte, que eles passaram a dar um novo sentido para o seu dinheiro quando o dinheiro passou a ser usado para servir ao outro. Quando o dinheiro deles, que já era tudo, eles tinham Sim. tudo, faziam tudo, tudo que queria estava ali. Quando chegou nesse momento em que eu tenho tudo e tipo, o que que eu faço com isso, né? Alguém lá, né, que foi o Sheikh Mor lá, que eu não sei dizer o nome, veio com a informação, vamos criar uma cidade para servir aos outros. E Uhum. aí, o que que acontece? Lá naquelas construções incríveis de Dubai, a primeira coisa que os engenheiros fazem é pesquisar se tem a tecnologia que eles precisam para construir o que eles querem. Se não tem a tecnologia no mundo inteiro, se não tem, eles pagam para desenvolver a tecnologia para que eles possam usar, né? Então, realmente é uma outra consciência de criação. E não é porque os caras são espiritualistas ou crentes ou a sua fé, não é sobre isso. É sobre a intenção por detrás da criação, né? Isso. E aí, quando a gente fala desse campo do invisível, e você falou de todas essas crenças que a gente carrega, é, e aí a gente olha para Dubai, tipo, né, a galera de classe econômica alta lá não tem crença de pobreza, não, não existe isso porque eles não conhecem essa realidade. Então, eles não se limitam nesse sentido, mas obviamente tem outras questões que os limitam na sua criação. Mas de toda maneira, quando essas crenças são invisíveis aos nossos olhos, quando a gente não sabe de onde vem, de alguma forma a gente precisa identificar, ter uma referência para poder mudar o padrão, para poder mudar o olhar, para poder mudar o foco e aí passar a criar coisas que são mais alinhadas com a vontade mais genuína. Sim. E aí, Beth, como é que a gente identifica e como é que a gente vira a chave? Porque eu vejo assim, e eu já passei muito por isso, de vez em quando, em alguns aspectos, passo ainda, de realmente querer uma coisa, desejar uma coisa, mas parece que tem ali algo travando, algo que não vai, algo que não deslancha. E aí chega um momento que, né, eu paro e digo, calma, o que está acontecendo? Onde é que eu estou nesse lugar aqui, né? Para onde que eu estou olhando? Então, na tua visão, e obviamente, né, a maioria das pessoas não vive a vida que deseja viver, ou porque não está enxergando claramente o que está bloqueando, ou porque não tem a clareza
de como ir para o outro lugar da criação, que é esse sentir que a gente vinha falando no início, né? Essas sensações da coisa já realizada. Como é que faz para identificar e virar a chave e mudar? Na tua visão, como é isso? Para mim, a coisa mais importante de todas é o observador. Eu só descubro se eu me observar. A gente vai para terapia, né? Eu fiz muitos anos de terapia. Lá eu comecei o meu processo de autodescobrimento, de autorreconhecimento, de autoconhecimento. Foi muito importante. Mas se eu não fizesse a minha parte, né, a terapia não resolve. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim, que ela fez muitos anos de terapia, mas ela chegava lá e queria que a terapeuta resolvesse o problema dela. E aí ela saía absolutamente frustrada, porque a terapeuta não resolvia, né? Então ela estava pagando para a terapeuta resolver, mas a terapeuta não resolvia. Até o dia que ela entendeu que não se terceiriza, tem que botar a mão na massa, tem que se observar. É a partir da observação que a gente faz o movimento. Se eu não observo o que está acontecendo, se eu não percebo aonde eu estou repetindo os padrões, posso não identificar nunca o que está acontecendo. É claro que hoje, com toda essa tecnologia, né, que a gente recebe dos seres das estrelas, né, dos mestres ascensos, dos seres interterrenos e de todos eles que estão aqui trazendo cada vez mais tecnologia para a gente está liberando muita coisa, a gente está retirando véu que a gente não sabe nem o que é, principalmente os pleiadianos que trabalham com retirada de véu. Então a gente tira muita coisa que a gente não sabe o que é, mas a gente precisa se observar, até para identificar de que não está mais repetindo aquilo. Né? Agora, a coisa mais interessante na autoobservação que eu vejo e que a gente não pode abrir mão é do não julgamento. Porque se eu observo com julgamento, é uma coisa. Se eu observo sem julgamento, é outra completamente diferente. O dia que a gente entender que eu sou meu autoobservador, não terceirizar isso. E muito menos dar ouvido para o que o outro está dizendo. Ah, eu não vou hoje na festa porque o que é que vão dizer? Porque ontem, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha casa e hoje eu vou para uma festa, eu não posso ir porque vão falar. Ou eu não posso falar de autoconhecimento porque a minha família toda vai cair matando em cima de mim. Deixa quem quiser falar. Faz o seu movimento. Você não tem que levar ninguém atrás de você, você não tem que convencer ninguém. Né? Então, assim, não julga o outro, mas também não julga você. Ai, porque eu sou bom, porque eu sou ruim, porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Sai do julgamento. Olha, isento. Ah, mas isso é difícil, sim, mas se você não treinar, nunca vai ficar fácil. Uhum, uhum, exato. Então, tira a responsabilidade do outro, assume a sua autorresponsabilidade. Ah, minha vida tá uma droga. Quem criou? Você. Assume. E na hora que você assume, começa a olhar para tudo isso que você criou e começa a criar diferente. E vai buscando as ferramentas que vão lhe ajudar. Nem todas as crenças. Os meninos saíram, o cachorro está aqui comigo. Nem todas as crenças são liberadas ou ressignificadas da mesma forma. Né? Depende muito. Cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem um movimento próprio seu, né, específico seu. Então, é assim, respeita o que acontece com você, mas sobretudo descobre como que você funciona, o que é que faz sentido para você. E se algo aconteceu que você repetiu, descobre por que que você repetiu aquilo. E você só vai descobrir se você se olhar. Não é milagre, é trabalho de processo, né?
Os milagres acontecem sim, mas você precisa acreditar neles. Então, nesse contexto todo que a gente está trazendo aqui, o que a gente pode chamar de invisível, que pode estar bloqueando a criação de qualquer pessoa, primeiro a gente tem que falar das crenças, né? Pelo que nós trouxemos aqui. Depois, pelo autoconhecimento. Porque a gente Total. carrega crenças que a gente nem sabe que tem, né? E aí só o autoconhecimento para ajudar a identificar essas crenças e construir, fazer uma reprogramação Sim, neural, mental, física, emocional em todos os campos que nos permita ir para um lugar de criação consciente, onde a gente cria e sabe que está criando, né? isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. É, eu nasci numa família religiosa, católica, apostólica, romana, praticante, né? Não era da boca para fora, não. A minha família praticava a religião. Eram filhas de Maria, todas elas, né? Minha avó e minha mãe e minhas duas tias. E todo domingo igreja, né? Assistir missa, tudo ali bonitinho. Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, eu fiz aquele curso para casamento, casei na igreja, batizei os meus filhos. Em determinado momento, aquele conjunto de crenças não fazia mais sentido para mim. Eu saí daquele conjunto de crenças e busquei em várias outras religiões algo que ressoasse comigo. Depois de alguma busca, eu cheguei à doutrina espírita. Eu levei 20 anos na doutrina espírita, né? Então, eu mudei o meu sistema de crença naquele momento que eu Uhum, saí, né, de uma religião e fui para outra religião, passando por algumas no meio do caminho. Então, eu criei para mim um arcabouço de crenças. Eu costumo dizer assim que a gente se coloca na caixa, né? sim. Depois de 20 anos, eu não cabia mais ali, né? Eu buscava outras coisas mais. Eu já estava no meu processo de autoconhecimento, e aí eu fui saindo de tudo, saindo de tudo, saindo de tudo. Em 2019, eu comecei os processos terapêuticos, né? E aí eu fiz curso de Teta Healing, fiz curso de barras de Axis, depois de Axis, etc, etc. Eu entrei por essa seara aí, comecei a atender e tal. Em determinado momento, eu percebi que eu estava dentro daquelas caixas e que eu estava escolhendo sair daquelas caixas. Eu peguei de tudo que eu vivi, tiveram muita contribuição, eu recebi muita contribuição de todos os lugares por onde eu passei. Eu não tive um lugar que eu possa dizer assim, aquele lugar foi ruim para mim. Não, Uhum, todos foram bons, dentro do meu nível de consciência que eu estava ali. uhum, Hoje, eu sei que eu tenho um outro pacote de crenças, né? Mas já desvinculado de todas essas outras, né? Mas não são crenças limitadoras, são crenças libertadoras, mas no meu processo, né, de estar nessas crenças libertadoras, eu ainda tenho muitas crenças limitadoras, uhum, entende? Então, é um processo de cada dia a gente ir percebendo onde é que eu estou me limitando, né? Onde é que eu estou me podando. Eu sei que no dia que eu tiver com um arcabouço de crenças, eu vou mudar para outras e outras e outras. Eu não acredito em o ser que é consciência ser limitado. sim. Nós estamos limitados por uma circunstância, né, por uma escolha que nós fizemos de estar aqui no planeta, né, de estarmos vivendo essa tridimensionalidade e fazendo um processo de reconhecimento da nossa essência, e por fazermos esse trabalho de reconhecimento da nossa essência, a gente vai mudando e adquirindo novas crenças, e quando eu chego no nível consciencial, eu passo para o outro.
e depois para o outro. Não estou falando aqui eu, só eu, não, viu, gente? Estou falando de todos Uhum. nós. Sim. Passo para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Cada nível de consciência tem um nível de crença diferente. Uhum. Não é que as crenças sejam ruins, porque crença é tudo que eu creio. Tudo que eu creio é o que eu acredito, né? Então, eu me recordo que quando eu estava na doutrina espírita, um dia nós estávamos viajando de carro e eu estava conversando com meus filhos sobre a multiplicidade de universos, né? Porque no, não me lembro se no Livro dos Espíritos falava sobre essa fala de Jesus, né? A casa do Pai tem várias moradas, né? Uhum. E aí nós fomos conversando sobre isso e dizendo assim, poxa, será que nesse universo imenso, que agora a gente sabe que são tantos universos, né? Que não tem nem borda, né? Uhum. Será que nessa imensidão, aquela consciência que nos criou ia criar só a gente, botar aqui nesse planetinha perdido lá no meio de uma constelação, né? De uma. Você acredita? Você quer estar passando por cima do fio do negócio? Aqui é participar da live. É, é. Será que, né? A criatura, a consciência é maior, ele é tão criativo. Olha a imensidão de vida que ele criou nesse planeta. Mas ele pegou toda a sua criatividade e botou aqui. E deixou o resto todo lá flutuando no espaço, sem que nada pudesse acontecer lá, né? Se a gente tem um pouco de clareza e de discernimento, a gente começa a perceber o quanto vazia é esse posicionamento, né? O quanto eu me julgo tão superior e poderoso em relação a todo o restante, né? E o restante é nada, entende? É uma visão absolutamente egóica, Uhum. né? De que só eu fui criado pelo Criador, só eu humano que tenho inteligência, só eu humano que sei. Se fosse dessa forma, a gente já nasceria sabendo de absolutamente tudo Tudo. Uhum. e a gente não estava pesquisando e hoje começando a entender o funcionamento das coisas, né? Como que as coisas funcionam a partir da física quântica, né? Que a gente deu esse pontapé para irmos mais além, mais adiante nessa compreensão. E cada vez os cientistas estão chegando aí, trazendo mais conhecimento, que só faz confirmar tudo que a gente já recebeu de mensagem. Uhum, uhum. É verdade. To- Todo esse Fale. processo de evolução, né, que a gente vem recordando muita coisa, né, enquanto ser das estrelas, né, enquanto esse ser criado de uma forma tão incrível aí no meio desse todo que você falou. A gente vem construindo novos repertórios, né? Você estava falando das crenças, então a gente vem construindo novos repertórios e vem mudando com o tempo. À medida que a gente Isso. acessa mais informação, acessa mais conteúdo, mais conhecimento, a gente vai mudando esse repertório, atualizando esse repertório. Mas uma coisa que permanece, você falou, eu também acredito nisso, uma coisa que permanece é um conjunto de crenças limitantes que se apresentam em determinadas áreas da vida e um conjunto novo de crenças libertadoras, o termo que você usou, gostei disso, né? Crenças libertadoras ou expansivas e que também se aplicam a determinadas coisas da vida. E daí, como é um processo de crescimento, é um processo de evolução, onde a gente continua acessando informações novas, seja da física quântica, da neurociência, da biologia, né? Os novos estudos que tem por aí, da própria psicologia que está estudando o Sim. comportamento humano que mudou tanto ao longo do tempo. À medida que todo esse repertório vai sendo atualizado, aí a gente volta para o ponto-chave que é o autoconhecimento.
Se a gente não tiver clareza, e você falou do experimento da dupla fenda, né? A realidade muda de acordo com o observador. Então, se a gente não tiver, se eu não estiver clareza, né, a partir do autoconhecimento de por que ou aonde eu estou me limitando, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo que não condiz com a realidade que eu quero criar, a gente não avança em nenhuma circunstância, né? Se Isso. não tiver essa clareza, se não tiver esse olhar. E aí, muitas das vezes, naquilo que é mais motivador, naquela área da vida que é mais empolgante, a pessoa sente e ela vai criando, 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 mas acaba deixando outras áreas da vida meio capenga, né? Meio para trás. Então, como seria identificar esses padrões de comportamento, de crenças libertadoras, expansivas, e aplicar esse mesmo pacote de conhecimento, ou a forma, né? O modelo, a fórmula que serve para mim, aplicar isso em outras áreas da vida, onde talvez não esteja tendo boa acontecendo ali, ou tanto sucesso, né, naquilo que eu gostaria de criar. E o fator é, se a gente conseguir ter um passo a passo, fica tudo muito mais fácil, né, para Com aplicar em certeza. qualquer espaço da vida, em qualquer área da vida. Com E, certeza. e é um pouco disso que a gente vem construindo com as nossas experiências, né? É um pouco desse passo a passo, de como a gente pode facilitar o Uhum. caminho da cocriação, tornando o invisível visível a partir do autoconhecimento e conectando todo esse campo da ciência, da neurociência, da quântica, com também o corpo, com as emoções, com o sentir, com as percepções. Quando a gente olha para isso de uma forma mais lógica, mais no passo a passo, a gente consegue replicar o modelo para todas as áreas da vida, né? É mais É. ou menos assim que funciona para você também? Olha, eu acredito muito na interconexão de tudo, né? E todas as áreas das nossas vidas estão interligadas de uma Uhum, forma ou de outra, né? Porque nós somos um ser completo em nós mesmos, né? Então, tudo que eu busco está em mim. Mas às vezes a gente tem uma situação financeira que a causa não está na finança, sim, a causa uhum, está na relação, uhum, né? Às vezes eu estou num emprego tão insatisfatório, eu estou lá me queixando do meu chefe, né? E eu estou achando que eu estou ganhando pouco e eu estou infeliz com isso. Mas eu estou criando um chefe chato, isso, aquilo, outro, para eu enxergar alguma coisa em mim. Na hora que eu resolvo aquilo em mim, eu vou ter outro chefe e o dinheiro vai, ó, aparecer de outra forma, né? Então, assim, tudo aquilo que lhe prende, que você sente que você está enganchado, você precisa olhar. uhum, Enganchou, é seu. Toma que é seu e vai cuidar. É, porque não é do outro, sabe? Não é o exato, chefe que é chato. O uhum, que é que aquele chefe tem que lhe incomoda? É aquele incômodo que é seu. É para ele que você tem que olhar, não é para o seu chefe. É para o que ele traz para você como mensagem, né? Quando você resolve aquilo em você, ó, acabou o problema financeiro, acabou. Às vezes você não sai nem da empresa e resolve-se o problema como num passe de mágica. Mas não é mágica, você fez o seu trabalho. Você uhum, se autorresponsabilizou pela sua criação, você identificou aonde é que você estava preso, né? E o inverso também é verdadeiro. Às vezes você quer muito relacionamento e o que está lhe impedindo é a sua área financeira. Às vezes você quer muito saúde, mas você está presa ali a questões de insuficiência, de insegurança, né? Você está querendo mais atenção, você está querendo mais dependência cuidado, emocional, né? justamente.
E aí você não dá o passo que precisa para você ter a Uhum. sua saúde, porque você está tendo os ganhos, né? Que são ganhos Secundários ali para os. secundários, né? Uhum. Tudo que acontece na sua vida e você mantém, você tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Descobre, descobre. Quando eu não tenho dinheiro, o que é que eu ganho com isso? O cuidado das pessoas, a pena das pessoas, ou alguém me ajuda, né? Ou alguém que me dá esse recurso, né? Que demonstra com isso que me ama, né? Então, assim, o que está por trás? É sempre o que está escondido, é aquilo que não está visto. Não é o que Uhum. você fala, nunca é o que você fala. Uhum. Uhum. A fala é da mente. A mente é referenciada em experiências passadas. Ela faz interpretações a partir dessas experiências. Ela não lhe traz um novo. Você precisa sair, dar o salto consciencial. Se você Uhum. tiver intenção de ver, se você tiver atenção e se você tiver ação. Porque ver sem fazer nada também não resolve. A gente já caminhando aqui para o final da live, né? Vamos fazer o convite aqui para a galera, para a turma que Vamos, está com acompanhando a certeza. gente, né? Trouxe aqui para vocês hoje que foi só um spoilerzinho, né? Foi só uma visão super que a gente vai, eu e Beth construímos, né? Para partilhar com vocês e construímos a partir da nossa própria experiência. A gente criou um workshop que a gente vai partilhar com todos aqueles que escolherem estar conosco agora nesse sábado, dia 20 horas da tarde, às 18 horas. Vão ser 3 horas aí de muito conteúdo, muita informação, porque aqui numa horinha a gente faz e a gente vai trazer muito conteúdo, desde a parte teórica, a parte de estudos, né? A gente falou aqui de Joe Dispenza, Bruce Lipton, que fala aí sobre a biologia das crenças, né? E tanta informação bacana. Esse campo de criação se constrói a partir da nossa mente, do nosso corpo, dos nossos pensamentos. Aí para a galera que a gente vai trazer. Gente, o Bruce Lipton, ele tem um livro chamado A Biologia da Crença. Esse tem uma parte que para mim é chata, que é a parte da química, quando ele explica, né, aquelas questões todas de como acontece no nosso corpo. Mas que todo o nosso corpo é movido pelas nossas crenças. Uhum, Todo o nosso campo está movido pelas nossas crenças. Nós estamos, né, nesse manancial energético do que acreditamos, do que são as nossas crenças. Maravilhoso. Aliás, os livros dele são ótimos, mas o primeiro livro que eu li dele, que é Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo. Né? O que que ele traz com isso? Gente, você tem que mudar o seu hábito de hoje. Se você não muda o seu hábito, você não cria diferente. Você não pega em nada para fazer uma comida. Se você não mudar o hábito de não pegar,
nos materiais, vai aprender a cozinhar. Porque ninguém vai estalar os dedos e você vai, de uma hora para outra, fazer comida. E o Greg, ele tem um livro maravilhoso que é A Matriz Divina. Eu me lembro que num grupo de estudos, um grupo terapêutico de estudo que eu participava, a gente estudou esse livro disponível no universo. A gente só precisa escolher para manifestar. E eu disse assim, tá, tudo bem, mas me explica como é que eu escolho esse negócio, como é que eu faço isso? Eu não conseguia compreender naquela época, né, que ele não fazia sentido. E tem essa outra pessoa que é a Lizzie, Line, não me lembro, que o livro dela é O Campo, né? Que Uhum, fala do campo. Em termos de pesquisa, né? Muito, 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 muito. Nós temos o Eckhart Tolle, né? Que também tá aí, também, um Buda, um monge budista que é o Thich Nhat Hanh, também traz assim um trabalho lindo de presença, maravilhoso. Mas até onde a gente está buscando efetivamente fazer um trabalho interno de transformação para a gente criar na nossa vida. O quanto a gente está disposto a arregaçar as mangas e fazer o que se precisa e sair, Deus, e esperar que Deus nos dê pronto, né? Esperar que São Miguel resolva todas as minhas questões ou que Saint Germain é outra consciência elevada que a gente conheça, né? Então, assim, nós fomos educados e acostumados a ser pedintes. Pedi e recebereis, mas faça um movimento entre uma ação e outra. uhum. E se você não mudar, a sua vida também não muda. A sua criação continuará sendo a mesma. E é desse movimento que consciente, né? Então a gente vai olhar para todo para quem estiver conosco, a gente vai olhar para toda a base conceitual, digamos assim, né, científica da coisa, com todos esses estudiosos que falam da influência da mente na realidade, da neuroplasticidade, a química do corpo, né? Mas a gente vai invariavelmente chegar nesse lugar do autoconhecimento, da cocriação a partir da expansão da consciência, porque é para onde a gente está caminhando na nossa própria evolução do ser humano, né? E aí a gente vai falar sobre a conexão com o eu superior, as energias do universo, a ressonância, né, com a energia do universo, para que possamos fazer, manifestar as cocriações que a gente deseja efetivamente de acordo com o que a gente deseja, e não desejar uma coisa e escolher outra, que a gente falou muito na live passada, né? Então, a gente quer propor a vocês, trazer para vocês toda uma base de aprendizado que nós tivemos pela nossa própria prática e estudos para facilitar também a vida de quem está com a gente. É como a gente pegou esse monte de estudo, esse monte de conhecimento que Beth falou um pouco, eu falei um pouco, e a gente trouxe, né, para uma estrutura aí de aprendizado de 3 horas, onde a gente vai passar muita informação, passo a passo, mas também canalização, né? E ferramentas práticas para vocês poderem usar no seu trabalho de cocriação consciente. Então, tá feito o convite, é neste sábado, né? À tarde, das 3 da tarde, 15 horas até as 18 horas. Vai ser ao vivo, pelo Zoom. Quem não puder estar com a gente
no ao vivo, a gravação vai ficar disponível, né? E claro que a gente está muito feliz de poder trazer essa oportunidade para todos vocês, né, Beth? Com certeza. Será um imenso prazer receber todos vocês e a gente trocar ideias. Porque aqui a gente não conversa com as pessoas, né? A gente Uhum, vê uhum. só, eu nem vejo quem está aí no chat, né? Eu vejo a Ana e aqui a gente fica batendo bola entre nós. E quando a gente está num grupo é muito mais saudável, né? A gente pode aprofundar mais de acordo com o que o grupo está requerendo ali naquele momento. Porque o As conteúdo a trocas, gente tem. as 3 horas trocas é são mais pouco tempo profundas. para tanta coisa. É, a gente vai estar cortando algumas coisas quando construir o conteúdo, né? Mas é isso, queridos. Realmente é um lugar onde a gente pretende aprofundar, né? Tanto trazendo a nossa experiência para vocês, quanto criando esse campo de conhecimento junto com vocês. Então vai ser muito especial. Para quem quiser vir conosco, é só chamar, tá no Linktree da bio, lá no Instagram, tanto da Beth, né, do Ser das Estrelas, Beth Có, quanto do Ser Mais Você e do meu mesmo, Ana Madiarim, tem lá um botãozinho, co-criador consciente, é só você clicar lá e a gente vai te passar as informações todas. O valor tá super em conta, tá super bacana. Pode pagar também parcelado, se for o caso. Então, não tem desculpa para você co-criar a realidade de estar nesse workshop com a gente, porque realmente vai ser bem especial e a gente espera todo mundo, viu? Então, para vocês que estavam aqui com a gente até agora, Isabel deu um oi aqui para a gente. Obrigada, Isabel. Rodrigo também deu um oi aqui. Muito grata por vocês terem ficado esse tempo aqui com a gente, aprendido com a gente e sintam-se todos convidados para vir neste sábado, então, partilhar desse conhecimento conosco também. Beth, minha amiga querida, muito grata por mais uma conversa, Gratidão. mais um papo aqui, né? Uma construção muito especial, porque sempre que a gente fala também, a gente está cocriando essa energia para a grade planetária, né? A gente está Com irradiando certeza. isso. Com Então, certeza. muito obrigada por estarmos aqui mais Gratidão. uma vez. Prazer estar com vocês sempre. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.